Olá, na aula de hoje a gente vai falar sobre desapego. Eu comentei em alguns webinários, não lembro qual, que eu traria esse assunto. Bom, e como você sabe, a ideia aqui é eu poder fazer uma aula para você, enfim, fazer formação, muito pautado pela minha própria experiência, né? Com muita humildade, eu diria. Mas, então eu não vou te contar o que seria o ideal, e sim o que foi, o que é a realidade propriamente dita. E eu acho que em relação ao desapego, eu queria justamente reforçar esse raciocínio, ou seja, se a gente for pensar cá entre nós, né? Se a gente for pensar um cliente que surge para nós, evidentemente que a gente quer que ele nos dê o máximo de dinheiro possível, evidentemente em troca de um trabalho que a gente realize. Mas a gente tem que ter a consciência e a maturidade, né, e o desapego de entender que o processo deve ser feito solução a solução. Ou seja, ele nos contratou, ele ou ela nos contrataram para um projeto específico, para uma proposta que a gente apresentou, que, como você já sabe, já viu esse material, ele é bastante claro, né, bastante preciso em relação ao que é e ao que não é. E ainda que a gente tenha um olhar, estando lá no cliente, enfim, analisando aquilo, a gente começa a perceber outras questões, outros problemas. O ideal é que a gente se concentre em resolver, em solucionar aquele problema pelo qual a gente foi contratado para resolver. E é isso então que eu vou falar na aula hoje, ou seja, tem várias questões sobre isso, é uma aula que eu vou, até anotei, porque são vários olhares sobre o tema, e totalmente pautado pela minha experiência, como eu falei, inclusive vou contar algumas histórias, alguns casos reais, aí, sem citar nomes, porque, enfim, são situações e organizações conhecidas, né? Mas então, o primeiro passo é esse, ou seja, se a gente se concentra no que a gente tem que fazer, o melhor resultado que a gente pode trazer para esse cliente é a solução que a gente se comprometeu a trazer. Isso é um dado. E acredita em mim, isso sendo feito, esse caminho natural entre eu trago uma proposta de solução e de fato eu soluciono, é a melhor coisa, a melhor relação que a gente pode ter com esse cliente. Pode ser que ele venha nos contratar futuramente, pode ser que ele queira engatar numa contratação na sequência, mas pode ser que não. E o principal de tudo isso, tudo bem se não, né? A gente está trabalhando de tal forma, em outras aulas você está averiguando isso, que a gente vai estar sempre com um pipeline de vendas de potenciais clientes e compradores. Então, não é, mesmo em situações de crise, onde talvez você está totalmente vinculado, a única possibilidade de recurso parece ser esse cliente em si, eu te sugiro, quero te convencer fortemente que você não fique desenhando aí estratégias e mecanismos de continuar vendendo coisas para esse mesmo cliente. Em qualquer outra situação, isso seria completamente normal, em qualquer situação de produto em si, né? Eu estou numa loja e quero comprar um tênis, e o cara quer me vender meia, quer me vender cinto, e tudo bem, isso faz parte do jogo. Mas num processo que a gente está falando de gente, de relações, enfim, que a gente quer se mostrar justamente um solucionador ou uma solucionadora, não pega bem, ainda que talvez ele não perceba, mas não é esse o caminho. E para que não fique também um discurso vazio, né, do que seria o ideal, do que seria uma ética do trabalho, eu vou te dar situações concretas que aconteceram comigo que não deram certo, para reforçar então para você, porque você não pague esse mico, para que você não tenha esse tipo de problema, né? Eu vou te contar então algumas coisas que anotei aqui. Que eu realmente aprendi e não repito mais, é justamente eu alargar ao máximo a resolução dessa questão que a gente precisa fazer. Então, uma solução que está prevista aí, e aí batia mais forte em mim uma garantia financeira de longo tempo, então contratos que eu acabava fazendo por um ano, por 10 meses, né? E por quê? Muito mais do que por solucionar o problema do cliente, porque eu queria ter uma relação. Estou abrindo o jogo realmente, né? Eu queria ter uma tranquilidade financeira, o que é natural em muitos de nós. Mas vem o universo e te dá aquele tapa no pescotapa, como eles chamam, né? Ou seja, eu diria que acho que mais da metade, boa parte dos contratos longos que eu fiz, não fiz muitos, porque eu acho que eu aprendi logo, mas boa parte dos contratos longos que eu fiz acabaram terminando antes
ou porque eu mesmo pedia para terminar, ou porque acabava tendo alguma questão por parte do cliente que eles achavam que era o fim, mas e esses que terminaram antes, sempre numa situação um pouco delicada, chata, um conflito. Eu já cheguei a brigar com o cliente, né? Volto a dizer que a gente está em casa aqui, eu posso dizer, não brigar de mão, mas de discutir com clientes por não concordar do caminho. Então, eu lembro pelo menos, volto a dizer que eu não vou falar nomes, mas pelo menos 2 casos de contratos longos onde eu optei por terminar antes de forma não agradável, ou seja, terminamos, foi pago, tudo em ordem, mas o que eu aprendi dessas lições é que a culpa estava justamente em mim de querer estender ao máximo esse contrato, não tecnicamente, sim por uma certa comunidade financeira, que no final das contas acabou não dando certo. E um dos casos, inclusive, foi curioso, porque eu tinha acabado de fechar um contrato como esse, e na sequência fechei mais outros 2 ou 3 com outros clientes, e eu não tinha mais tempo suficiente para fazer um bom trabalho com eles. Então, esse caso de contrato longo, né, é uma ideia de desapego, ou seja, tente ser o mais fiel possível, o mais técnico possível, mesmo que você, num primeiro momento, não tenha uma experiência real, né, de ter solucionado algum problema específico do cliente, mas tenta imaginar sempre para menos, que você erre para menos. Aliás, erre para mais, ou seja, você acabe tendo que fazer horas, um pouco umas horas a mais, o cliente vai ficar feliz com isso, do que você ficar enrolando, né, desenvolvendo aí horas a mais de cliente. Então, esse é um caso de contratos longos que eu digo que tem muito a ver com desapego, ou seja desapegado à ideia do dinheiro em si que é proveniente desse cliente, até porque é muito mais saudável, isso eu sempre digo, você diversificar ao máximo, ter mais de um cliente, evidentemente. Quando você tem um cliente só, você está sendo, na verdade, quase que um funcionário desse cliente. Então, ter vários clientes, isso vai diversificar e vai gerar uma situação melhor. Então, a ideia realmente de contratos longos é ruim. O oposto disso, então, que seriam contratos curtos, que é o que eu acabo fazendo, né? Fazia, né? Porque agora, enfim, estamos apostando as fichas em vocês, né? Em você. São contratos de fato muito relacionados à solução de um problema, como eu te falei. Se esse problema ele é bem explícito, bem claro na proposta que eu estou apresentando, melhor ainda, né? Porque, enfim, eu tinha contratos de 3 dias, porque, na verdade, o combinado foi que a gente ia única e exclusivamente desenvolver uma oficina de captação de recursos, por exemplo. O que eu costumo fazer nessas situações menores é também desapegar da possibilidade. Então, eu faço uma proposta que são, por exemplo, 3 fases. Vamos supor, a primeira fase é uma oficina, concretamente, de 2 dias. Uma segunda fase, eu comento que é a implantação do que está sendo desenhado, um trabalho de implantação, mas não coloco preço, não coloco uma quantidade de horas trabalhada, porque, evidentemente, ela é resultante da oficina. Então, eu só digo que existe essa ação a ser feita, que eles podem contratar ou não, mas está lá, está exposto, né? Existe a fase 2, e inclusive uma fase 3 seria um coaching, uma mentoria, ou seja, de fazer aquilo que eu chamo do desmame, né? Ou seja, que eu vou saindo, a gente vai saindo da consultoria, acompanhando cada vez mais à distância esse cliente, também sem colocar um preço, sem colocar uma frequência disso. Esse desapego, ou seja, essa entrega, esse desapego é estratégico, aí sim, muito estratégico, porque eu estou dizendo, olha, eu custo tanto para fazer uma oficina para você de 2 dias. Com essa oficina, eu estou cumprindo com o objetivo, com a solução, com o que você me pediu. Mas eu te adianto que você tem a fase 2, é interessante fazer, eu estou à disposição para a gente poder pensar e orçar isso, mas evidentemente que a gente vai orçar isso depois da oficina, porque eu vou ter clareza de quais são as fontes que vão ser trabalhadas, qual que é o volume de gente, quem que está trabalhando nisso ou não e tal. Então, também um desapego na proposta que gera aí uma situação mais tranquila em relação ao processo de dar a entender para o cliente que ele possa sentir a vontade de como fazer, que está sendo entregue, vai ser entregue à oficina e ponto, que eu não estou forçando a barra de vender um outro peixe para ele, mas que está lá o peixe em exposição, se ele quiser comprar. Então, é um desapego também em relação a essa entrega. Está aqui. Se ele pegar, fisgar a isca, ótimo. Se não, tudo bem. Né? Você cumpriu com a sua missão, está ótimo. Você ficou bem na fita e ficou bom. Então, também tem essa ideia do desapego nesse caso. Vou fazer um outro vídeo para continuar esse processo que vai ficar melhor trabalhado para você.